Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Bom, na última aula eu comentei para vocês a ideia, né, da forma de contato, né? No caso, eu dei um exemplo lá do caso secante e do caso tangente para o plano, né, usando como superfície de projeção propriamente o plano, né? Mostramos ali o plano tangenciando o polo e o plano cortando ali, na verdade, né, em um determinado paralelo, né? E aí nós mostramos que, no caso secante, nós temos um controle maior ali das distorções, quando comparado ao caso tangente, que a gente sempre tem ampliação, né? E no caso secante, nós podemos ter tanto redução, né, de escala, o fator de escala reduz a distância ali no caso, como ampliação, né? Mas é interessante que ele diminui a área de deformação em termos de ampliação, né, da distância. Bom, dito isso, nós vamos aqui hoje falar um pouquinho sobre a ideia mesmo, né, de projeções cartográficas de modo geral. E aí eu vou usar, ao invés do plano, agora eu vou usar o cilindro. Tá? Então, nesse caso aqui eu estou trazendo para vocês uma projeção que é cilíndrica, né? Já sabe que a superfície de projeção usada é o cilindro. É claro que você vai falar, professor, mas esse cilindro ele é 3D, né? O cilindro é 3D. Sim, mas é uma superfície que é desenvolvível no plano. É uma superfície que quando a gente, abrir esse cilindro, por exemplo, aqui, ele vai se transformar num plano e no plano ele não ocorrem distorções. Ele preserva tudo ali, né? Ou seja, se pegar o cilindro e abrir ele vai preservar todas as informações ali sem que ocorram distorções. Né? Essa aqui é a ideia de uma superfície desenvolvível no plano. Diferente do modelo de terra, no caso aí a superfície esférica, e se quando planificada ela sofre as distorções, né? Bom, aí tem o caso esférico, a gente vai considerar aqui um exemplo de caso esférico, usando a superfície esférica para facilitar os cálculos. E nesse caso aqui, eu estou considerando, olha só, então, o cilindro, então a gente sabe que é uma projeção cilíndrica, modelo esférico, e a posição da superfície de projeção, ou a orientação da superfície de projeção em relação à superfície de referência, é o caso normal. Ou seja, por que o caso normal? Se a gente pegar aqui, ó, essa figurinha aqui mostra, então, um cilindro, né? A figura geométrica de um cilindro ali, um esboço, né? E ele está, tangenciando aqui o equador, né? E se vocês observarem aqui, olha só, esta linha de simetria aqui que divide o cilindro em duas partes iguais, né? Ele coincide com o meu polo norte e polo sul, né? Esse tracejado aqui, né? Ele coincide com o meu polo norte e meu polo sul. E é claro que essa linha de simetria aqui, a gente pode observar que forma um ângulo aqui, né? Em relação ao plano do equador, né? Essa linha vai formar, claro, um ângulo de 90 graus. Né? Polo norte e polo sul formam um ângulo de 90 graus em relação ao plano, né? Do equador. Então, essa linha é normal a esse plano do equador. Por ser normal, forma um ângulo de 90 graus, né? Então, nesse caso, a gente fala que a orientação, aí, a posição da superfície de projeção, em termos de orientação, né? A orientação da superfície de projeção em relação à superfície de referência, ela se dá ela é caracterizada como sendo classificada como normal, projeção normal. E claro que como esse cilindro está tangenciando, ou seja, ele toca aqui, no caso, no ponto, no caso aí não é ponto, né? Agora é diferente do plano. Lembrar que o plano geralmente ele vai estar lá tocando um determinado ponto, né? Determinado ponto na superfície, enfim, desenhando aqui a superfície, né? Então ele estaria tocando exatamente um ponto ali, né? Agora, nesse caso, eu tenho o cilindro como superfície de projeção. Então, na verdade, ele vai tocar, na verdade, né? Ele vai estar encostando essa linha aqui, ó. Essa linha toda aqui, ó, que é a linha do paralelo do equador, né? Vai estar tocando ali, exatamente tocando no cilindro, né? É como se imaginasse um cilindro, então, e ele está exatamente o ponto de tangência, ali, a linha de tangência, na verdade, se dá exatamente no equador, onde ele encosta ali. Então, essa aqui é a linha de contato.
Então, a linha de contato se dá na linha do paralelo do equador aqui, ó. Ok? E aí, é claro, como ele está tocando, o cilindro não está cortando, ele está tocando apenas, então a gente fala que o contato aí, no caso, se dá pela tangência, né? É o caso tangente. Então, aí já classificamos um pouquinho já a nossa projeção, né? Nosso sistema de projeção. Olha só, o paralelo, então, o paralelo aqui, ele, referente ao equador, é a linha onde, essa circunferência aqui, ó, notem que essa circunferência do plano do equador é exatamente igual à circunferência da base do cilindro, né? A base do cilindro aqui é uma circunferência também, e veja que ela tem a mesma dimensão que o cilindro do equador. E olha só que o raio do cilindro, da base do cilindro, esse raio aqui, ó, raio do cilindro aqui, ele é igual ao raio, ele é igual ao raio, pode observar aí, é igual ao raio aqui do equador, né? Olha só, esse raio aqui, ele é igual a esse raio aqui, é igual ao raio equatorial. Isso tem importantes implicações, a gente vai falar já já. Certo? Bom, agora entendendo um pouquinho mais sobre a questão aqui do cilindro como superfície de projeção, nós vamos então, de fato, desenvolver ele no plano. Então, basta pegar uma tesourinha e cortar ele ao meio aqui e abrir ele. Essa é a ideia, né? De forma grosseira, não de forma rigorosa, né? De forma grosseira falando aqui. Se eu abrir esse cilindro, então, ele vai se transformar num plano, né? 2D, um aspecto aí parecendo um retângulo, ok? Um retângulo. E aí, bom, todas as características aqui da superfície de referência, então, ela é planificada aqui considerando agora, né? Ela é projetada nesse cilindro. E aí o cilindro, quando aberto, bom, ele é desenvolvido no plano. Que a gente pode observar aqui, o que vai ser interessante aqui, da ideia das projeções cartográficas, né? Então, aqui eu tenho, de fato, o plano, que vai ser o meu mapa. É o mapa, né? O produto que nós estamos gerando aqui, o mapa. O mapa nada mais é do que uma superfície plana. E ela é uma superfície bidimensional, em 2 dimensões, ou seja, ela vai ter comprimento e largura, no caso, né? Ou em termos de coordenadas plano-retangulares, ela vai ter as coordenadas aí no eixo da abscissa e coordenadas no eixo da ordenada. Essa que é a ideia, né? Bom, olhando um pouquinho mais de perto, então a gente pode representar esse comprimento aqui, ó, esse paralelo aqui, ele pode ser então projetado, né? Ele vai ser idêntico ao cilindro, né? A superfície cilíndrica aqui. Então, quando a gente abre, exatamente esse paralelo aqui, ele divide a Terra em 2 partes, né? O hemisfério norte e o hemisfério sul, né? Então, fica um pedacinho do hemisfério sul e o hemisfério norte em 2 partes iguais, simétricas. Então, aqui no caso, eu teria essa linha aqui, ó, dividindo, essa linha aqui, ó, está dividindo aqui, ó, essa linha aqui. Está dividindo, então, hemisfério norte e hemisfério sul. Opa! Vou colocar aqui, ó, hemisfério norte aqui em cima. E para baixo da linha do equador tem o hemisfério sul, representado dessa forma aqui. Bom, o meridiano de referência, aqui que eu vou considerar, é o meridiano de Greenwich. É o meridiano internacional de referência. Ele é a referência para a determinação, para o cálculo da longitude. Então, ele está exatamente, eu coloquei exatamente, não, né? Eu desenhei ele aqui, ó, como sendo o meu, então, meu lambda zero. Meu lambda zero, né, a letra grega lambda aqui, lambda zero é a origem, é o meridiano de origem. E o paralelo do equador, que tem uma latitude aí inicial igual a 0 graus. Ok? Bom, a interseção do plano do equatorial, no caso do equador, né? Plano equatorial, que no caso é o paralelo do equador, com o meridiano de referência, aqui, ó, vai fornecer um ponto, que é o ponto de origem, que eu estou considerando nesse meu sistema de coordenadas.
Então, a origem do meu sistema de coordenadas aqui, ele vai ser dado pela interseção da linha do paralelo do Equador, onde a latitude é igual a 0 graus, e pelo meridiano de referência, que é de Greenwich. Então, a origem está aqui, exatamente no centro da folha. Vai estar no centro da minha folha aqui, certo? Então, essa aqui é a origem. Ok? E claro que ó, esse ponto origem, ele está aqui, ó, né? Eu estaria aqui, por exemplo, né? Exatamente aqui na superfície de referência. Ele é representado aqui no mapa. Ok? Nesse caso, tanto as coordenadas no sistema de projeção quanto as coordenadas na superfície de referência, da origem, elas vão valer 0, 0, tá? Eu vou atribuir como sendo 0, 0 ali no sistema de projeção. Então, qual que é a ideia? Quando a gente a ideia é fazer o seguinte, é transformar as coordenadas que estão aqui no sistema sistema de referência, que muitas vezes está no sistema de coordenadas curvilíneas, então lambda e φ. Então, por exemplo, vou pegar um ponto qualquer, ao invés do ponto de origem, vou selecionar um outro ponto aqui, ó. Por exemplo, esse ponto P aqui, que tem ali a sua longitude, né, associada, e tem a sua latitude aqui, ó, associada, né, seu φ aqui. Então, tem só a latitude, que é o ângulo contado a partir do plano equatorial, né, da projeção do ponto no plano, né, a partir da contagem da projeção do ponto no plano equatorial até a linha que contém o ponto, né, ok? Então, essa aqui é a minha latitude. E minha longitude é um ângulo de Edler, né, formado por esse plano aqui, ó. Esse plano aqui, que contém o meridiano de origem, até o plano que contém o meridiano que passa pelo ponto P, que é esse ângulo aqui, então. Ó. Esse ângulo da origem aqui até o meridiano do ponto P, o lambda aqui. Tá? Deixa eu até, para facilitar ali, eu tinha desenhado, vou apagar esse daqui, facilitar. Então, aqui esse ângulo é meu ângulo lambda. Bom, é claro que você vai falar, professor, isso aqui é um comprimento. O lambda, então, na verdade, é um comprimento de arco de paralelo, né? Você sai da origem até o ponto P. É um delta lambda. Sim, é um delta lambda. Só que esse delta lambda, lembrando então que o delta lambda aqui é o lambda do ponto que eu quero menos o lambda da origem. Como o lambda da origem vale 0 graus, então é o próprio lambda P aqui, né? É a própria longitude do ponto P, né? E o delta φ é a mesma coisa, né? É a diferença do φ latitude que está no ponto aqui, esse ângulo aqui, diferente dessa direção, né? Essa direção aqui, ó, φ, menos φ da origem, que é essa daqui. Então, essa direção menos essa daqui te dá essa variação angular aqui. E como isso daqui vale 0 graus, então eu tenho a minha latitude. Ok? Bom, dito isso, então, eu tenho as coordenadas. Então, eu posso escrever as coordenadas do ponto P em função... As coordenadas do ponto P, então, posso escrever elas em função... então, ponto P, né? Posso escrever elas em função de lambda e de φ, ali, as coordenadas, né, de P, achar P em função de φ. Como também, aí, claro, eu posso representar o mesmo ponto, esse mesmo ponto, ele vai ser projetado aqui no cilindro, e aí quando a gente abre o cilindro, ele aparece lá, uma certa posição, que vai ter suas coordenadas lá, associadas ao sistema de projeção, com valor lá x de P e y de P. As coordenadas plano retangulares. Então, nessa transformação aqui, o que está acontecendo? Vai existir alguma função matemática que vai fazer com que o valor do x do valor do ponto P ele seja igual a uma função, então, que você dado as coordenadas curvilíneas, longitude e latitude do ponto, existe alguma função que te traz o valor da coordenada x nesta projeção para esse sistema de coordenadas. Ok? Então, e o y, a mesma coisa, vai ter uma outra função aqui, 2, que dada a longitude e a latitude, ele transforma, então, as suas coordenadas plano-retangulares no sistema de projeção. Lembrando que, nesse caso,
a gente pode verificar que o centro da folha é a origem do meu sistema de coordenadas e ele coincide com a latitude 0 e longitude 0. Ou seja, nesse caso, o meu x de origem, eu chamo XO, né? X0. X0 e meu Y0, nesse caso, ele também vai valer 0, 0. Ok? E lembrar que na superfície de referência, lambda e φ, né? Nesse caso, a longitude e a latitude, também vale 0 graus e 0 graus. Lembrar que as unidades são diferentes. Aqui são coordenadas curvilíneas, associadas a coordenadas curvilíneas, né? A gente chama dessa forma. E aqui são coordenadas plano-retangulares. Aqui a unidade, o padrão aqui é o metro, aqui é graus, né? Então, bom, deixar bem claro para vocês que são diferentes. Já isso, por aí a gente já vê que são diferentes, né? É claro que eu poderia escrever as coordenadas desse ponto P aqui num espaço tridimensional em cartesianas. Mas as coordenadas cartesianas do ponto P, elas seriam, as coordenadas cartesianas do ponto P, elas estariam associadas à superfície de referência. Tá? Eu poderia escrever as coordenadas cartesianas do ponto P também no sistema de projeção, também envolveria uma outra transformação. Mas, para facilitar o entendimento, a ideia básica das projeções cartográficas, então, o que é? É encontrar essas funções aqui que transforma, né? Faz uma transformação. Você entra com a latitude e longitude de uma superfície de referência e ela transforma para a superfície de projeção, as coordenadas da superfície de projeção. E estaria no sistema de projeção, né? Então, existem essas funções matemáticas aqui. E é claro que essas funções aqui têm propriedades, exatamente que está associadas às propriedades intrínsecas da minha projeção, né? Por exemplo, se essa transformação vai preservar a forma dos objetos, se essa projeção vai preservar a área, se essa projeção vai preservar uma distância. Então, por exemplo, nesse caso aqui, que eu comentei com vocês, o meu ponto P, então ele teria dado latitude e longitude dele, conhecendo a função de projeção, a função de mapeamento, você vai ter as coordenadas no sistema da projeção. E lembrar que no sistema da projeção é o sistema cartesiano, o sistema XYZ. Né? No sistema da projeção, a origem, nesse caso, a gente já definiu como sendo o centro da folha, que coincide com a latitude e longitude 0 e 0 graus, que poderia ser outro ponto de origem. Por exemplo, poderia ser Monte Carmelo. Então, a origem poderia ter sido aqui escolhida como sendo a latitude e longitude média de Monte Carmelo, o ponto 1 é médio de Monte Carmelo ali, né? Pensar que o Monte Carmelo tem lá a sua estrutura, enfim, né? Claro que não está desenhando o Monte Carmelo de forma correta, deixa eu desenhar uma coisa melhor aí. Então, sei lá, eu teria que vou pegar o ponto médio aqui de Monte Carmelo, né? Região central de Monte Carmelo, que seria dada pela latitude média e a longitude média de Monte Carmelo. Tá? E eu poderia adotar, então, como sendo esse meu ponto de origem. E notem que o ponto de origem é o ponto exatamente que eu estou sendo a linha de tangência aqui, ó, onde está dando contato, né? Então, nesse caso, no Monte Carmelo, se eu fosse considerar um cilindro tangenciando o Monte Carmelo, eu ia tangenciar onde? O lambda médio e o φ médio. E é claro que o Monte Carmelo está numa latitude aí de menos 18 graus aproximadamente, né? Então, é claro que esse cilindro ele é normal, veja que ele é normal ao plano do Equador. No caso, se eu fosse adotar Monte Carmelo como sendo a origem do meu sistema de coordenadas, então significa que esse cilindro aqui estaria em qual posição? Ele estaria, fazendo aqui dessa forma, ó, ele estaria nesta posição aqui, né? Mais ou menos ali, pensando que aqui é o eixo de simetria do cilindro, né? Então, ele estaria mais ou menos, o cilindro estaria rotacionado ali, né? E aí, claro, né, que o seu eixo de simetria aqui, ó, esse eixo de simetria ia exatamente ser igual à latitude aqui de Monte Carmelo, latitude média de Monte Carmelo, ok? E a origem, a origem da longitude seria a longitude de Monte Carmelo, média, né, de Monte Carmelo, por exemplo. É claro que esse caso do cilindro tombado, ele é um caso oblíquo. Né? Esse é o caso normal e é o caso oblíquo, ou seja, o cilindro está numa posição em relação ao Equador, não está a 90 graus, né?
e não está transverso, ou seja, ele não está totalmente girado a 90 graus aqui em relação à linha Polo Norte e Polo Sul. Se ele estiver totalmente girado a 90 graus em relação ao Polo Norte e Polo Sul, ou seja, se esse eixo de simetria coincidir com o eixo do Equador, a gente fala que esse cilindro é transverso. Ele está entre o transverso e entre o normal, né? No caso, se eu considerar Monte Carmelo, é um caso oblíquo, né? Bom, tudo isso encontra-se nos slides que eu passei para vocês lá, referente a posição aí, né, as orientações, né, da superfície de projeção. Bom, dito isso, pessoal, então a gente pode considerar qualquer origem aqui. Claro, meu 0, 0 nesse caso, ele ia continuar sendo 0, 0, tá? Minhas coordenadas aqui eu ia continuar cartesiano sendo 0, 0, mas o 0, 0 correspondente dele não seria mais o 0, 0 lá da superfície de referência, mas seria, por exemplo, menos 18 e menos 40 e alguma coisa, né? E aí isso seria as coordenadas da minha origem, ok? Bom, acho que dá para entender a ideia, né, das projeções cartográficas, né? E aí algo muito importante analisar aqui em projeções, algumas informações que a gente se depara muitas vezes usando o mapa, é o seguinte, né? Esse sisteminha XY aqui é um sistema plano retangular, cartesiano. Então, na verdade, ali eu tenho medidas lineares, metro, né? X metros, Y metros, né? E é claro que, bom, como a origem foi determinada sendo a origem aqui, né, nesse ponto, então eu sei que indo para o sentido leste, no sentido aqui, ó, leste, né, eu vou ter valores positivos de x, e saindo da origem indo para oeste, eu vou ter valores negativos para y. Para x, desculpa, valores negativos para x. Saindo da origem no sentido que sentido é esse? Indo para o norte, né? Indo para a direção do Polo Norte, eu tenho valores positivos para y, saindo da origem, ou seja, saindo do Equador e indo para o Polo Sul, eu tenho valores negativos para y. Tá? Então, indo para leste, eu tenho valores positivos de x, indo para oeste, eu tenho valores negativos, indo para norte, valores positivos para y, indo para sul, valores negativos para y. Ok? Então, pronto, defini meu sistema de coordenadas, a origem foi definida. E aí só um detalhe aqui, lembrando que esse y aqui, ó, ele está, lembrando que o plano aqui ele é tangente, o plano, eu falo, digo, o cilindro, né? Ele é tangente nessa linha do Equador. Então, vou deixar bem claro que se eu tivesse o eixo, meu eixo y aqui, algo aqui assim, né? Meu eixo x aqui assim, ó. Tá? Quando eu abri o plano, quando eu abri depois o cilindro, né? Meu y e x. Então veja que o meu eixo y aqui, ele vai coincidir, né? Ele vai te dar a direção do norte, só que esse norte aqui ele não é o norte geodésico, né? Não é o norte geográfico. No caso, como é a esfera, nós temos o norte geográfico, né? A direção, né? Então, o norte, a direção do meridiano, da convergência do meridiano. O meu eixo y aqui, ele converge para o norte, só que é o norte, esse norte aqui é o norte do mapa. E o norte do mapa é chamado de norte de quadrícula. Então, lembrar que esse y aí, na verdade, o eixo y vai coincidir com o norte de quadrícula. Ok? Beleza? Então, isso daqui, o que é a quadrícula? A quadrícula é exatamente o meu sistema de coordenadas cartesiano plano retangulares. Tá? Então, tem uma métrica associada lá em metros. Por exemplo, a origem é 0, 0 e aqui eu tenho tantos metros em relação à origem, tantos metros em relação a x, em relação a y aqui, né? Bom, isso é o norte da quadrícula, associado ao sistema de projeção, sistema de coordenadas da projeção. Eu tenho o norte também, que eu tenho aí o direcionamento, a isso eu considerar agora a questão aqui da figura, né? Eu tenho, claro, né, a convergência dos meridianos, né? Os meridianos vão convergir, ó, sempre saindo do Equador, né? Eles vão convergir para um ponto, que é o Polo Norte, né? E aí, claro que essa direção aqui, que agora eu vou chamar aqui de esse vetorzinho aqui, ó. Esse vetorzinho aqui vai estar dando a direção norte para a gente, tá?
Só que esse é o norte no caso aí como é a esfera, é o norte geográfico. Se fosse o elipsoide, nós teríamos o norte geodésico, ok? Então essa direção aqui refere-se ao norte, o pessoal chama de norte verdadeiro, associado à superfície de referência. No caso aqui eu teria o norte de quadrícula associado à projeção, de fato, né? Ambos estão na mesma, claro, ambos convergem para a mesma direção, só que aqui é o norte de quadrícula e aqui é o norte associado à superfície de projeção. Depois nós vamos ver com calma isso lá na projeção TM, esses detalhes, tá? Que é essa diferença entre o norte de quadrícula associado ao norte da projeção com o norte verdadeiro, o norte da superfície de referência. Essa diferença é chamada de convergência meridiana, né? Para onde os meridianos convergem, essa aqui é a ideia, né? Bom, e ela é usada aí dentro de topografia para cálculos de reduções angulares. Depois nós vamos falar sobre isso lá na projeção TM. Mas por agora, para a gente entender, basicamente é isso, né? Eu tenho um mapa, então uma das informações que o mapa vai trazer para a gente, qual que é a origem do meu sistema de coordenadas. No caso aí, eu estou considerando a longitude de origem, que muitas vezes é chamado de meridiano central, tá? Esse meridiano central, então, que é a origem do meu eixo aqui, ó, da ordenada, meu eixo Y, né? Geralmente é atribuído para ela o meu valor, 0 graus, no caso, que eu estou considerando aqui Greenwich. Tá? Então, o meridiano central, nesse caso, é 0 graus. E meu eixo Y, ele coincide com essa direção desse meridiano. Ok? Essa direção aqui. Direção, hein, pessoal? E, claro, esse paralelo aqui é o paralelo em que o meu cilindro está tangenciando. Esse é o paralelo que o meu cilindro está tangenciando ali a linha aqui em que a linha, né, de paralelo em que ela é igual à linha, né, da base do cilindro ali, né? Certo? Então eu sei que aqui não tem deformação, eu sei que aqui não sofre distorções, né? Porque esse aqui é exatamente a linha de tangência, né? Veja que esse comprimento aqui, né, essa circunferência aqui é igual à base do cilindro, né? Qualquer comprimento dentro do cilindro aqui, a gente vai ver que a gente fatiar o cilindro, vir aqui cortar ele ao meio, um pedaço dele aqui, ele continua tendo aquela circunferência com aquele comprimento ali, né? Que é igual a esse daqui, né? Exatamente esse pedacinho aqui é igual a esse daqui, né? Bom, e é claro que daí esse plano do equador, então, esse plano do equador aqui é onde ocorre a tangência, né? Onde tem o contato da superfície de projeção com a superfície de referência. E exatamente aqui nós temos, então, o nosso paralelo, que é chamado nesse caso, aí, de paralelo padrão. O que é o paralelo padrão? O paralelo padrão é onde eu tenho contato da superfície de projeção com a superfície de referência. É onde, no caso, aí, não ocorrem distorções. O paralelo padrão, então, é onde o K, o fator K, que a gente chama, né, o fator de K, que é a distorção de escala, ao longo do paralelo, ele vale 1. Tá? Então, esse aqui é o fator de escala ao longo do paralelo, que vale 1. Ok? No paralelo, né? Bom, dito isso, nós aqui vamos analisar com um pouco mais cautela, mas essa aqui está a ideia geral de qual que seria a ideia das projeções cartográficas, né? E aí, claro, né, tem as funções matemáticas aqui que transformam, então, lá as coordenadas curvilíneas, basicamente, latitude e longitude, em XY na superfície de projeção, o plano. Tá? E qual que é a ideia? É encontrar essas funções aqui. E é claro que, como é uma função matemática, ela vai preservar algumas propriedades e outras não. O que pode acontecer? Pode acontecer, por exemplo, de um objeto lá na superfície de referência ser, por exemplo, vamos colocar assim, ó, uma bolinha ali, que represente, por exemplo, um pivô central lá em agricultura, né? O pivô central, que é uma técnica de irrigação que é usada lá em agronomia, na agricultura. E aí, bom, essa bolinha aqui, esse pivô central, que na verdade
Quando transformado lá na superfície de projeção, ele vai sofrer deformações. O que pode acontecer? Pode acontecer, por exemplo, essa bolinha aí continuar sendo uma bolinha, né? Tentando desenhar mais ou menos aqui, ó. Só que com um tamanho maior. Olha só o tamanho dela. Aí você vai falar, professor, a forma foi mantida. Sim, a forma foi mantida. A forma foi mantida, preservada. Então, eu já sei que essa projeção é a projeção conforme, que preserva a forma, mantém a forma, né? Só que a área, se você calcular a área desse círculo aqui, ele vai ser bem maior do que da superfície de referência, né? Então, essa projeção já não serviria, se você fosse calcular a área aqui, ela estaria aumentada, né? Ou seja, eu teria uma distorção em área. Até agora nós falamos de distorção linear, de distância, mas eu poderia ter, por exemplo, em área também. Então, a forma foi preservada, mas a área não. Eu posso ter casos em que acontece o inverso, né? Então, eu tenho um objeto lá, um triângulo, claro, estou colocando um triângulo aqui, bonitinho, e quando vem aqui para a superfície de projeção, ele é algo assim, né? E aí você vai falar, olha, a forma não foi preservada, ou seja, os ângulos ali internos não são preservados. Porém, se você calcular a área desse objeto, dessa feição, e a área dessa feição aqui, esse objeto, você vai ver que as áreas ali são preservadas, ou seja, eu preservo a área. Nesse caso, tem uma projeção que é equivalente, a área é preservada. Ok? E a questão da distância que a gente já vem discutindo, se eu tiver um alinhamento aqui, né, igual nós falamos aqui, um certo comprimento aqui de uma linha, aquela linha representada, se ela tiver o mesmo comprimento, né? Enfim, a gente fala que é uma projeção equidistante, preservou a distância para aquela direção, né? Naquela direção. Pode ser que preserve para essa direção, mas para outra, por exemplo, aqui, ó, se fosse na direção do paralelo, aqui poderia acontecer alguma coisa assim, por exemplo, ou seja, embora eu preservo a distância ao longo do meridiano, seria na verdade, uma projeção com a característica de ser equidistante meridiana, né? Ela não preserva, no caso, uma distância ao longo do paralelo, né? Então, ela é equidistante meridiana, mas ela não é equidistante paralela. Ou seja, ela preserva uma linha em uma direção específica, ok? Famílias de linhas em direções... Família de linhas, no caso, aí, o que seriam as famílias? Famílias de meridianos, né? Os meridianos seriam preservados, mas os paralelos, pelo visto, não. Né? É um exemplo. Então, esse é um exemplo mostrando o que acontece quando aplica essas transformações, né? Então, os objetos sofrem distorções, sofrem deformações, né? Os comprimentos em área, em ângulo, né? Ali podem ser preservados, como não. Se eu preservo o ângulo, não preservo a área. Se eu preservo a área, não preservo o ângulo. Se eu preservo a distância, não preservo nem a área, nem o ângulo, por exemplo, numa certa direção. Se eu preservo em uma outra direção, não preservo em outra direção. E aí eu posso também não preservar nada. Só que eu tento minimizar cada uma. Eu quero minimizar o efeito da distorção em área, comprimento, né, em distância, em forma... enfim, então eu quero que todas as outras propriedades as distorções sejam minimizadas, sejam mínimas ali. Aí eu poderia também desenvolver uma projeção nesse sentido, né? Embora ela não siga nenhuma propriedade dessas, ela tenta reduzir todas. Essa daí é chamada de projeção característica, propriedade afilática. Projeção afilática, tá? Bom, dito isso, pessoal, vamos continuar aqui com nossa projeção cilíndrica, bacana aqui, né? Caso esférico, normal e com linha de tangência no equador, ok? Eu vou desenhar novamente aqui, então esse aqui foi para ter a ideia, né, do que é. Então, pensar aqui o seguinte, depois eu tenho um vídeo para mostrar essa ideia da quadrícula, o que é um quadriculado e o que é o reticulado. Bem, o que é quadriculado? O quadriculado associado ao sistema de projeção plano retangular. Coordenada ponto P, x, y de P. Eu tenho as coordenadas métricas da origem, quanto que eu distanciei, tem tanto de distância, enfim. Então, qualquer ponto, se eu pegar um ponto aqui, ó, eu posso calcular
a distância entre esses dois pontos na projeção, porque eu tenho x de P e x de P, x de Q, y de P, y de Q. Dá para calcular usando a formulinha da distância euclidiana, né? A gente calcula a distância entre esses dois pontos aqui. Eu quero calcular um ângulo em relação ao norte. Então, eu sei que aqui, essa aqui é a direção do norte da quadrícula, então eu tenho esse ângulo aqui, ângulo θ aqui. Então, eu posso calcular também o ângulo, né? A direção de Q para Q, Q para Q, né? Q para Q. Tá? Então, eu posso pensar aí, fazer medições no mapa, né? Só que, é claro, você vai falar, professor, mas essa distância que você está medindo aqui, se a projeção não preserva a distância, ou preserva a distância em uma certa direção, pode ser que, claro que essa distância no mapa vai ter distorções. Exatamente, vai ter distorções. Se você quer eliminar essa distorção, você tem que conhecer o fator de escala dessa distorção. Você tem que conhecer o fator K, um fator de escala, né? E aí, conhecendo esse fator de escala, essa variação de escala, essa distorção, que está chamando assim, a gente pode aplicar ela para voltar aqui na superfície de referência. Então, tem o valor da distância na superfície de referência conhecendo o fator K, porque o K relaciona exatamente. O K ele vai relacionar tem tanto distorção em área, nós vamos ver, tanto distorção em forma quanto em ângulo. Então, algumas coisas vão ser preservadas. Então, é bom saber qual que é a propriedade da projeção, né? Se ela preserva a distância entre dois pontos P e Q, que nesse caso P e Q está no mesmo meridiano, então eu sei que essa distância aqui vai ser igual à distância que estaria aqui entre dois pontos, né? P e Q, por exemplo, qualquer. Ok? Se estivesse no mesmo meridiano. Ok? Bom, deixa eu ir mais para frente aqui. E aí, é claro, né? Professor, se eu quisesse sair do mapa e ir para a superfície de referência, o que eu tenho que fazer? Aí, como você já conhece a função de mapeamento, ou seja, F1, F2, que transforma, né? Dado lambda f transforma para xy, eu posso fazer a inversa, processo inverso. E nesse caso, seria achar quem? Achar lambda, uma função inversa ali, de x e y, tem uma outra função ali, né? Uma função inversa, né? Qualquer. E para achar φ, também teria uma função inversa 2 aqui, diferente dessa daqui, né? Porque isso aqui é para φ, curva φ, x, y. Tá? Então, eu posso fazer a transformação inversa. Ao invés de eu sair daqui e vir para cá, eu posso também, se eu quiser voltar, eu posso voltar para cá. Tá certo? Nossa, ficou esquisito aqui, peraí. Eu posso voltar para cá, tá? Dá para entender, né? Posso voltar para cá. Ok? Vai ficar muito rabiscado aqui. Bom, dito isso, pessoal, então aqui são alguns elementos importantes que eu falei aí sobre projeções, bastante coisa interessante, que ao longo da disciplina eu vou comentando, tá? Eu vou desenhar novamente aqui para a gente poder entender melhor essa projeção que nós estamos aqui lidando, né? Para a gente conseguir ali, enfim, bom, deixa eu colocar aqui. Então, eu tenho aqui, desenhar mais ou menos aqui assim. Aqui eu tenho a esfera, né? Deixa eu desenhar melhor aqui, pessoal, que tá meio assim, né? Aqui assim. Enfim, né? Então, raso normal, a gente tá falando, né? Bom, e aí, claro, né? Vamos abrir nosso cilindro aqui. Transformá-lo num plano. Vou deixar mais bonitinho aqui, ó. Bom, aqui é claro, que é um esboço. Então, claro, né? Eu estou considerando que a origem do meu sistema de coordenadas, lembrando, estou dividindo ele ao meio aqui, exatamente ao meio. Então, esse mapa aqui que eu vou gerar é um mapa de todos os continentes, né? Nós vamos ver, na verdade, se são de todos, de fato, todos os continentes ali, mas ele está considerando a esfera como um todo, né?
Então, eu tenho a linha do Equador aqui e a linha do meridiano central, né? A linha do meridiano de origem aqui, tá certo? E bom, então aqui eu tenho φ0 e aqui eu tenho meu lambda 0. Ok? Paralelo e o meridiano. E aí, claro, né? Eu comentei com vocês que o raio do cilindro aqui, esse raio do cilindro aqui, opa, é igual ao raio aqui é igualzinho ao raio, né? A gente pode ver aqui, né? É igualzinho ao raio da esfera, né? Igual ao raio da esfera aqui. Qual raio da esfera? O raio do Equador, tá? Então, é o raio do Equador aqui, raio equatorial. Beleza? Bom, como a origem minha do meu sistema de coordenadas aqui é exatamente o meridiano de origem lá, lambda 0, né? E a latitude de origem é o meu φ0 aqui, é o plano do Equador. A gente sabe que o plano do Equador divide o hemisfério em duas partes. Então, a gente sabe que saindo do Equador, indo até o Polo Norte, a gente vai variar de 0 a mais 90 graus. Saindo de 0, indo para o sul, a gente vai chegar a menos 90 graus. Então, aqui, na verdade, nós podemos pensar que aqui a borda aqui, ó, de mais 90 graus e aqui menos 90. Né? Ou seja, estou 90 graus norte e aqui eu estou 90 graus sul. Certo? Essa é a variação em termos de coordenadas aqui, ó, no eixo vertical. No eixo horizontal, eu tenho a longitude que vale 0 graus, que está aqui. Que a gente desenhou aqui, ó. A longitude está aí. E aí a gente sabe que a gente saindo da longitude, dando ali, ó, vamos desenhar aqui assim, ó, dando meia volta, né, no sentido oeste, eu estou indo tem valores negativos, tá, por convenção. Então, eu saio de 0, menos 1, menos 2, e vou dar uma meia volta completa até chegar no menos 180 graus. Ou 180 graus oeste de Greenwich. Ou eu vou a leste de Greenwich. E aí eu vou dar outra meia volta aqui de 180 graus positivo. Então, a direita é positivo. Preconceito do pessoal, mas é isso mesmo, né? A gente poderia ter considerado aqui positivo ou negativo, aí é gosto do freguês. Mas é uma convenção que foi considerada, né? Então eu saio da origem, no sentido à direita aqui, meia volta, vai dar 180 graus, então é positivo. Isso aqui, ou seja, 180 graus a leste, é a borda aqui, ó. Ok? Então, o Brasil estaria no hemisfério sul, então estaria nesse quadrante aqui, ó. Né? Hemisfério sul e a oeste de Greenwich. Então, estaria representado aqui no mapa. Ok? Bom, vamos a algumas considerações, né, importantes aqui agora. Então, se a gente observar bem, como a gente comentou, a gente abriu o cilindro, né? Então, a gente abre o cilindro, a gente vai abrir essa circunferência aqui, né? Essa circunferência lá que está assim. Já vem aqui, vai cortar e vai abrir ela. Então, vai ficar uma linha, né? Ou seja, essa linha aí que eu vou abrir, por exemplo, vamos cortar aqui ao meio, né? Enfim, e vamos abrir o cilindro. Na hora que a gente abre o cilindro, veja que essa circunferência aqui, ela vai virar exatamente esse comprimento aqui, ó. Tem esse comprimento aqui, ó. Tem esse comprimento aqui. Bom, esse comprimento, pessoal, esse comprimento aqui, eu vou chamar o mapa aqui, ó, vou projetar aqui, ó, esse segmento aqui, deixa ele aqui, ó. Vou chamar aqui esse ponto A aqui e esse ponto B aqui, certo? Esse segmento AB aqui, quanto que ele vale, né? Quanto que vale esse segmento AB? Ou seja, eu estou saindo lá da origem, dando uma volta completa de 360 graus, certo? Aqui ó, lembrando que esse comprimento tem em módulo 180 graus e aqui também em módulo 180 graus. Ou seja, no total aqui tem 360 graus, né? Em termos absolutos aqui, esse comprimento angular aqui teria 360 graus.
E a gente sabe que esse comprimento em termos lineares é exatamente o comprimento do arco de paralelo no equador. Então, isso daqui, esse segmento aqui vai valer quanto? 2π e o raio, no caso, raio equatorial. Ok? Então, o comprimento AB vale o raio equatorial. Ah, professor, se eu pegar um outro aqui, vamos pegar aqui, por exemplo, no hemisfério norte aqui, quero pegar esse comprimento aqui no mapa. Quero saber quanto que vale esse comprimento aqui no mapa. Bom, esse que eu vou chamar aqui de C e D. Então, esse comprimento aqui, eu comprimento CD, quanto que vai valer no mapa? Ele vai continuar valendo 2πr raio equatorial. Veja que todos os paralelos nesta projeção, a forma que nós fizemos, todos os paralelos vão ter o mesmo comprimento do círculo máximo, né, do equador. Então, o comprimento AB vai igual a CD e qualquer outro segmento que eu pegar paralelo a esse vai ter vão ter os mesmos comprimentos. E olha que interessante, esse comprimento aqui, veja que essa circunferência tem o mesmo raio, essa circunferência tem o mesmo raio que o raio do cilindro, da base do cilindro. Como a gente abre o cilindro, então essa circunferência aqui da base do cilindro é a mesma circunferência do plano do equador. Então, vamos colocar aqui, vamos colocar assim, ó, o raio do cilindro é igual ao raio da superfície de referência, que é o raio equatorial da superfície de referência, que é igual ao raio aí, enfim, né, um valor aí, né, uma constante. Então, essa constante, então, bom, é isso que é legal, né? Então, os raios aqui, eles são iguais. Se os raios são iguais, significa então, que exatamente, né? Como a esfera é projetada no cilindro, o cilindro sempre vai ter um raio constante, né? Diferente da esfera, que dependendo do paralelo que você vai, ó, se eu for nesse paralelo aqui, ó, por exemplo, vou chamar paralelo 1 aqui, 60 graus norte, positivo, né? Olha o raio dele, ó, se pegar daqui até do centro aqui, né, dessa figura até aqui, ó, esse aqui seria o raio ali daquele paralelo. O raio desse paralelo é menor que o raio da esfera do equador. O raio do paralelo dessa esfera, para essa latitude, é menor que o raio do plano do equador. Portanto, o que acontece? Vamos ver o que acontece? Essa que é a ideia das projeções. Bom, esse comprimento CD, que poderia ser, por exemplo, exatamente aqui da latitude aqui 60 graus norte, tá certo? Então, esse comprimento CD é exatamente aqui, dando uma volta completa aqui, ó, desse paralelo aqui, tá? Saindo de C e indo até o D, ok? Aí eu abri ele no meio, então vai sair do C até o ponto D, dando uma volta completa. E isso daqui no mapa, isso daqui vai valer 2π o raio equatorial. Vai valer o mesmo comprimento, da circunferência do paralelo equatorial, né? Bom, e aí que nós podemos fazer uma análise em termos de distorção, mas olhando para essa figura, a gente já pode ver que esse raio aqui, ó, o que vai acontecer com ele? Na projeção, o que vai acontecer com ele nesse caso? Esse raio vai fazer isso aqui, ó. Ele vai valer isso daqui, ó. Ele vai valer o raio do cilindro. Não importa qual paralelo eu vou escolher. Esse raio do cilindro, né, que vale tudo isso daqui em verde, ó, tá vendo? Para qualquer paralelo, eu vou sempre ter esse mesmo raio, né? Então, a gente já sabe que o plano equatorial,
tem o mesmo raio do cilindro, portanto, ele o raio do cilindro realmente ele é representado em verdadeira grandeza. O arco, a linha, né, equatorial do paralelo, né, do equador, ela é representada em verdadeira grandeza na projeção. Então, se eu medir esse comprimento aqui, ele vai ser igual na superfície de referência. Que é o que nós encontramos aqui, né, 2πr. E quanto que vale na superfície de referência? Vai valer 2πr também. Ok? Bom, geometricamente é fácil de ver isso, né? Só que agora nós estamos querendo ver, por exemplo, no paralelo qualquer lá, uma latitude diferente, em outro paralelo. Só que a gente sabe que lá é um círculo, não é um círculo máximo, né? Paralelo, né? E aí que é o problema, né? Essa projeção aqui, no caso, ela não vai... O que vai acontecer com círculos de paralelo, no caso, que não são círculos máximos, né? Ou seja, em latitudes diferentes de zero. Eles vão ser ampliados, vão sofrer ampliação. E a gente já sabe disso, por quê? A gente já comentou lá no plano, é a mesma ideia do plano. Ó. A partir que eu saio da linha de tangência, então conforme eu vou saindo da linha de tangência, o que vai acontecendo aqui? Esta projeção vai fazer com que os meus paralelos tenham sempre o mesmo comprimento do raio do cilindro, que vai valer 2πr. Ok? Então, pensando em fatores de escala, fator escalar, né? Então, vamos pensar o fator de escala K. Esse fator de escala K vai ser minha distorção, né? Eu posso chamar o fator de escala, ou variação de escala, enfim. Aí fica grosso do freguês. Distorção de escala, ou distorção apenas. Distorção ao longo da direção dos paralelos. Tá? Então, lembrando que o K é uma relação então, linear de uma distância medida no desenho, no mapa, dividido pela correspondente distância medida na superfície de referência. Como o meu desenho aqui, no caso, que eu quero analisar, é o comprimento CD, esse aqui, ó. Então, a gente sabe que no desenho, esse CD ele vai valer 2πr. Ok? 2πr. A gente mostrou aqui, é um raio ali, né? Vai valer igual o raio equatorial. Deixa bem claro que aqui é o raio equatorial. Né? O raio da esfera aqui que eu estou considerando é raio equatorial. E, bom, dividido pela distância, a respectiva distância na superfície de referência. E essa distância aqui, esse comprimento aqui, quanto que vale, né? Quanto que vale na superfície de referência? Aí tem que lembrar quanto que vale o comprimento de um arco de paralelo diferente do equador. Bom, a gente lembra que é o seguinte, ó, a gente pegar os dois extremos aqui, ó, nós temos esse triângulo aqui, isso aqui é minha latitude, esse saindo do centro até a borda, que é o raio, e daqui do centro dessa circunferência aqui, que está mais ou menos em vermelho, aqui, ó, isso daqui é o raio de paralelo. E a gente já fez isso, né? Então é esse triângulo aqui, ó. Aqui o centro, né? Aqui até aqui a borda da esfera ali, enfim. Esse aqui é o raio. E aqui é o comprimento, o arco aqui, ó. Vai ter um arco aqui, né? E o outro aqui, ó. Então, esse comprimento aqui é o raio do paralelo. Esse ângulo aqui, ó, ali dentro, é o meu φ, latitude. Aqui forma um triângulo retângulo. Percebe quanto vale o raio do paralelo? Bem, só fazer o cosseno do ângulo, né? Então, a gente sabe que o raio do paralelo vai ser R cosseno φ. O raio do paralelo. Como o raio do paralelo vale R cosseno φ, o seu comprimento, o comprimento de arco paralelo nesta latitude, comprimento de arco paralelo nessa latitude vai valer 2π, uma volta completa, 2πr cosseno φ. Ok? Beleza?
né? 2πr cosseno φ. Esse é o comprimento de arco de paralelo na superfície de referência. E varia conforme a latitude, né? Quanto mais próximo do polo, menor é esse comprimento, né, desta linha. E bom, o que acontece aqui nesse caso? Esse aqui, então significa que aquele comprimento CD que eu considerei ali, que seria exatamente esse comprimento, esse segmento aqui de reta, que corresponde a essa curva aqui na superfície de projeção, né? Desculpa, na superfície de referência. Então, esse comprimento aqui, ele vai valer, então, o comprimento ali, no caso, CD, na superfície de referência, ele vai valer exatamente 2πr cosseno de 60 graus ali, né? Esse seria o valor dele correspondente. Tá? Mas vamos deixar caso geral, né? Poderia ser qualquer outro paralelo. Vamos deixar aqui o valor de φ mesmo, tá? Só para lembrar que esse CD pode ser qualquer arco de paralelo, qualquer um. Então, nesse caso que eu estou analisando, eu estou pegando então um comprimento de arco CD. Deixa eu voltar aqui para ficar melhor, para ficar mais didático ali, ó. Se eu volto aqui, eu desenhei bastante lá. Bom, deixa eu deixar aqui. 2πr cosseno φ. Deixa eu só voltar aqui e lembrar que esse Dzinho, então, é o comprimento, é o segmento CD linha, que eu vou chamar aqui da projeção, que é esse CD aqui, ó, linha, vou chamar linha aqui para lembrar que é referente à projeção, tá? Então, é o segmento CD linha, a B linha aqui também. Linha aí no caso da superfície de projeção. E o D é o meu CD lá na superfície de referência, que nós vimos que vale 2πr cosseno φ. A gente corta 2πr aqui em cima e embaixo, então o fator de escala, ou distorção de escala, ou distorção ao longo da direção dos paralelos, vale 1 sobre cosseno φ. Isso daqui mostra para mim o quão... isso aqui mostra a função matemática e fala para a gente o que está acontecendo com a distância, né, ao longo do paralelo. Nesse caso, por exemplo, a gente pode já aqui entender, né? E para esse caso que a gente está usando paralelo de 60 graus, então veja, só um pause, né? Olha só, essa distância aqui na superfície de projeção, ela sempre vai valer, qualquer distância ao longo do arco de paralelo, sempre vai valer 2πr. Na superfície de referência, esse comprimento de arco de paralelo, ele depende da latitude. Na projeção, não. Projeção é só 2πr. E aí, claro, relacionando as duas distâncias, nós chegamos no fator de escala. Dzinho sobre Dzão, 1 sobre cosseno de φ. Portanto, o fator de escala nesse caso aí seria 1 sobre cosseno de 60 graus, que vale meio, 1 sobre meio. E isso daqui vai dar 2. Isso significa então que o K, como ele é Dzinho sobre Dzão e ele vale 2, isso aqui vale 2, portanto, o meu Dzinho vai ser igual a 2 vezes Dzão. Esse aqui é o fator de escala. Distorção, né? Fator K. Então, veja que o meu fator K está mostrando que uma distância medida ao longo do paralelo 60 graus, vai valer, na projeção, vai ser 2 vezes maior. 2 vezes maior. Ou seja, eu estou tendo o que é esperado, né? Estou tendo uma ampliação. Por que uma ampliação? Porque o meu K é maior que 1. E ele está sendo 2 vezes maior que a distância na superfície de referência. Então, é exatamente o que acontece aqui, né? Ou seja, esse raio aqui, na verdade, no final das contas, né? Que está acontecendo? Essa circunferência aqui, ela é 2 vezes maior quando a gente projeta ela aqui, ela é 2 vezes maior na superfície de projeção. E olha que interessante, se a gente considerasse o equador, se fosse no equador,
Então, a latitude de origem é 0 graus. O meu K seria igual a 1 sobre cosseno de 0, que vale 1. Fica 1 sobre 1. Isso aqui vai valer 1. Portanto, Dzinho é igual a Dzão. E logo, as distâncias ao longo do paralelo do equador é preservada. Portanto, o comprimento de arco, qualquer comprimento de arco ao longo do equador, será representado em verdadeira grandeza. Essa aqui é a ideia aí das projeções cartográficas, né? É analisar essas distorções. Então, a gente já chegou, por exemplo, uma propriedade importante que é o seguinte: essa projeção não preserva a distância ao longo do paralelo, exceto o equador, que é representado em verdadeira grandeza. Bacana? Então, bom, eu já sei que ela não preserva a distância ao longo do paralelo. Então, ela não é equidistante paralela, é a propriedade dela. E isso é bacana, né? Porque essa é uma propriedade da projeção. A gente pode pensar, beleza, estou mapeando Monte Carmelo. Monte Carmelo é o centro da minha... peguei a latitude média, a longitude média de Monte Carmelo. Está aqui no centro da folha. E aí, bom, o que vai acontecer então? Vamos imaginar assim, Monte Carmelo deve ter ali, no máximo, ali vamos pensar em termos de dimensão, considerando a região rural, do centro de Monte Carmelo, a região central, né? Em termos de coordenadas, Monte Carmelo, até os seus limites do município, vamos chutar aí aproximadamente, tá? Vou chutar um valor aí, aproximadamente, para arredondar aqui, ficar mais fácil também, 10 km. Vamos supor que seja 10 km de extensão. E aí, claro, né, a linha de tangência aqui, eu vou colocar essa linha de tangência sobre Monte Carmelo, a latitude média e longitude média de Monte Carmelo, que vai valer 10 km. Opa, desculpa. Vai estar sobre a linha do equador. E aí eu quero analisar um ponto que esteja afastado no sentido ao longo de um meridiano, né? Esteja afastado, esteja em outro paralelo lá, a 10 km de distância, por exemplo, né? Esteja a 10 km, então, esteja um ponto ali qualquer, né? Enfim, a 10 km, né? Eu tenho essa distância aqui, ó, 10 km de distância. Ok? Aí eu quero analisar, quero saber qual que seria a distorção se eu fosse calcular essa distância é 10 km. É claro que esses 10 km considerando o meu Dzão da superfície de referência. Vou considerar que meu Dzão seria aproximadamente aí 10, de fato, 10 km. Ok? E aí, bom, eu quero saber qual que seria a distorção de escala que eu teria, né? Lembrando que o mapeamento é bem no centro de Monte Carmelo, então minha longitude e a latitude de origem é a latitude média e a longitude média de Monte Carmelo. E ali vale meu sistema de coordenadas da projeção, ali vale meu 0, 0. Bom, pensando nisso, vamos fazer aqui a análise, né? Bom, ele vai estar a 10 km. Quanto corresponde isso em graus, né? Em graus. Pensando na superfície de referência, eu variei ao longo do meridiano aqui, eu peguei ela 10 km. Então, eu variei apenas em termos de latitude, né? Saí de estou no mesmo meridiano, variei em latitude. Saí de um paralelo e fui para o outro paralelo aqui. E eu estou falando que esse comprimento linear vale 10 km. Bom, regrinha de 3, né? Arco meridiano é sempre círculo máximo. Então, 2πr vale 360 graus. Se eu estou andando ali 10 km, isso aqui vai valer x. Portanto, isso aí corresponde a qual valor de ângulo? Vamos calcular para o raio da esfera, raio equatorial da esfera de 6.370 km. Então, esse valorzinho ali vai dar para a gente 2 vezes π vezes 6.370. Isso daí é dividido. Isso. 10 vezes, né? Na verdade. 10 vezes 360. 10 vezes 360. Dividido por 2πr. Em termos de graus, isso dá pra gente 0,0899
graus, né? Deixa eu pensar aqui. Isso aqui vai dar pra gente 5 minutos. Ou em outros cálculos, isso aqui vai dar mais aproximadamente um comprimento de arco de 5 minutos, 5,49. Opa, 5,39. 67, vai embora 7, enfim. Vou arredondar aqui 8 minutos. Tá? Minuto. Ok? Ou em graus aqui, dali estava dando 0, isso aqui corresponde a 0,089994 62, enfim, vai embora aqui em graus, tá? Aqui em graus. Aqui é em minutos, tá? Lembrar que aqui é minutos. Então aqui é em minutos. Bom, beleza. Então, qual que é a distorção de escala ao longo do meridiano, ao longo do paralelo, ao paralelo, né? Qual que é a distorção de escala ao longo do paralelo de origem, paralelo padrão? É zero, o K é igual a 1, né? Lembrando que aqui, então, K, aqui nesse caso, K é igual a 1. Saiu do paralelo de tangência, está indo para a direção aí direção norte, né? Da região. Então, meu K vai ser maior do que 1. Indo para a direção sul, meu K também é maior do que 1, tem a deformação. Saindo do meu ponto de tangência, começa a ter, né? Saindo do ponto de tangência, começa a ter a ampliação, né? E a gente viu que esse K ele vale 1 sobre cosseno de φ. Como o meu cosseno de φ aqui, ele vale, no caso, vai valer esse valor aqui, então, para 10 km de distância, o meu K vai ser 1 sobre cosseno de φ, cosseno de 0,089 graus, né? Certo? E isso daqui dá pra gente, fazendo os cálculos aí. Isso aqui vai dar pra gente. Então, cosseno. Isso tudo aqui. Então, isso aqui está em graus, né? Vai dar pra gente esse valorzinho aqui, ó. 1,1,2,3,4,5,4,5,1. Esse é o fator de distorção de escala ao longo do paralelo. O que significa isso? Lembra? Kzinho é Dzinho sobre Dzão. Significa que meu Dzinho vai ser igual a K e multiplico o Dzão. Como o meu Dzinho Então, meu Dzinho nesse caso, a distância na projeção, então essa distância aí de 10 km na projeção vai ser igual a quanto? A gente viu, né, que isso aqui a gente considerou 10 km, né? Então, 10 km ali, ó, vai ser 1,000001. Se eu não errei o número de zeros aí, mas é isso mesmo, Isso, são 5 zeros. E multiplica a distância de 10 km. Então, essa distância seria, né? Isso aí, se vocês multiplicarem isso aí por 10, obviamente que isso vai dar uma coisa muito... Vai dar 10, né? Não preciso nem fazer 10, quantos zeros aí agora? 1, 2, 3, 4 zeros. 1, 2, 3, 4 zeros e 1, né? Certo? Quilômetros. Então, essa é a distância
na projeção. Olha só que interessante. Se a gente fizer, então se a gente pegar lá, por exemplo, então a distância que a gente mediu na superfície de projeção, menos a distância que a gente mediu na superfície de referência, isso daqui eu vou chamar de erro. Por que erro? Eu tenho um valor de referência, né? Eu tenho um valor calculado na superfície de projeção, que sofre distorções. Então, aquilo que é considerado menos aquilo que é analisado, menos aquilo que é a referência, eu te dou de fato, o erro, né, que está sendo cometido. Então, essa distância aqui, a gente viu que deu esse valorzinho, tudo isso daqui, né? Então, esse erro aí seria de 10,00001 quilômetros menos 10 quilômetros, que é a distância que a gente tem ali na superfície de projeção. Desculpa, a superfície de referência. E aqui a superfície de projeção. Então, esse erro aí vai dar para a gente quanto? 0, né? 10 km menos 10,0001 menos 10 vai dar 0,1, 2, 3, 4, 5, né? Quilômetros. Ou seja, esse erro aqui, multiplicado por 1000, vamos multiplicar por 1 milhão, para dar em milímetros. Tá? Então está em quilômetros, transformar em milímetros. Em metros, multiplica por 1000. Anda com 3 vezes aqui. 1, 2, 3. Até aqui é metros. Milímetros mais 3. 1, 2, me parece mais um 0 aqui. 10 milímetros. Ou seja, eu estou errando, né? Ou, se preferir aqui, né? No caso, seria 1 centímetro. Ou seja, eu estou... a minha distância está sofrendo uma ampliação de 1 centímetro. 1 centímetro a cada 10 quilômetros. Né? Essa diferença aqui foi uma diferença, a gente deu ali, a diferença que a gente encontrou foi um total de 10 milímetros, 1 centímetro. Então, é claro que é o que a gente observa aqui, né? A gente multiplica aqui, a gente acha essa distância, né? A gente vê isso aqui dando 10,00 tal. Então, a gente vê que vai mudar nessa casa aqui, ó. Que casa que é essa? Bom, quilômetros. 1, 2, 3 metros. 0,01 metro é a mesma coisa que se multiplicar por 100, traz aqui, vai dar 1 centímetro. Então, a gente está errando 1 centímetro para uma distância de 10 quilômetros, pessoal. 10 quilômetros. Bom, isso daqui para topografia é insignificante, né? Posicionamento em geral, errar 1 centímetro em 10 quilômetros, né? Bom, é uma distorção que tem que ser, se você quiser transformar para superfície de referência, teria que levar em consideração, mas olha só, a distorção aqui é bem... É uma distorção que vai ocorrer ao nível do centímetro para 10 quilômetros, né? Ok? E dependendo da escala de mapeamento, a gente volta àquela questão. Então, se a gente fosse considerar a questão da escala aí, para que essa distorção aqui não fosse aparente, vamos dizer assim, né? Fosse considerada, eu teria que propor uma escala para que esse erro seja insignificante. Ou seja, nesse caso aí, lembrando que os exercícios que a gente fez anteriormente, então, deixa eu colocar aqui, ó, só para a gente mostrar. Então, o nosso erro aí, de forma absoluta, um erro absoluto, que é o erro em módulo, ele está dando, ele deu 1 centímetro. E em termos de erro relativo, eu estou errando 1 centímetro em 10 quilômetros. Bom,
Lembrando que a tolerância do mapeamento, se a gente considerar a tolerância nossa aqui, a tolerância aqui de 2 milímetros, 0,2 milímetros, né, que é a acuidade visual que a gente estava fazendo, né? Então, vamos lá, vamos pensar aqui. Então, a escala minha seria o Dzinho sobre o Dzão. Nesse caso, o meu Dzinho valeria 0,2 milímetros, que corresponderia lá a 1 centímetro. Certo? Se a gente transformar o de baixo em milímetro, então vai ficar 0,2 milímetros. Para transformar isso aqui seria 10 milímetros. Divide 0,2 em cima, 0,2 embaixo. Então, essa escala aqui vai dar para a gente a escala de 1 para 10 dividido por 0,2, aumenta um 0, 1 para 500. 1 para 500. Né? 10 dividido por 0,2, aumenta um zerinho aqui. 2 vezes 5, 10. Opa, eu falei isso errado aqui. Vai dar 50, né? 50. 500 nada. 50. Caramba. Bom. Geralmente, vocês podem ver nas normas aí, NBR 1466, etc, né? Mas a gente pode observar que... isso daqui vai ficar evidente para escalas maiores, né? Escalas maiores que 1 para 50, 1 para 40, 1 para 10. Esse efeito, esse erro, ele é significativo. Mas para uma escala aí de mapeamento, geralmente, que a gente usa em topografia 1 para 1000, uma planta, né? 1 para 1000, 1 para 5000, isso daqui é insignificante. Então, tanto faz, né? Então, é para vocês verem que a projeção, de certa forma, esse é um exemplo de projeção, mas se fosse um plano também, a gente podia testar o plano em Monte Carmelo ao invés do cilindro, vocês vão ver que o erro ele é insignificante ali para a escala, né, que a gente quer, em termos de representação de uma planta. Geralmente, claro, né, a planta cadastral, né, vai variar em 1 para 1000, 1 para 5000. Então, esse efeito aí, ele vai ser... Bom, 1 para 5.000 é bem menor que 1 para 50, né? 100 vezes menor, ou seja, isso daqui ele vai desaparecer. Esse erro de 1 centímetro aqui a cada quilômetro desaparece, né? Na representação. Então, é só para a gente ter esse controle. É legal ver isso, né? Então, esse foi um exemplo, pessoal, mostrando ali que esta projeção que nós fizemos, né? Ela não preserva a distância ao longo do meridiano, ao longo do paralelo, desculpa. Então, essa projeção aqui, o fator de escala ao longo do paralelo, ela seria dada 1 sobre cosseno de φ, que é a mesma coisa que K é igual a secante, né? 1 sobre cosseno é a secante, né? De φ. É um fator de escala considerado. Ok? Bom, então a gente observa, né, que nesse caso a distância ao longo de qualquer paralelo aqui vai ser sempre 2πr. Ou seja, qualquer arco de paralelo na projeção vai ser ampliado, vai sofrer ampliação, exceto o equador, né, que é o único que é representado em verdadeira grandeza. Claro, por quê? Porque ele é o paralelo de tangência, né, onde o cilindro, a linha de contato do cilindro com a esfera, né, exatamente no plano do equador. Ou se fosse no caso do Monte Carmelo, seria onde teria a linha de tangência. E ali também, então, teria distorções. Ok? Então, essa é a ideia aí, dessa parte da aula. E claro, né, aí teria que pensar, tá, como que seria então agora em termos de meridiano, né? O que acontece ao longo do meridiano, a distorção de escala ao longo do meridiano. Então o K vai ser o fator de escala ao longo do paralelo, e eu vou chamar de H agora, próximo vídeo, distorção de escala ao longo do meridiano. Certo? Bom, a partir disso nós construímos aí as nossas equações.
de mapeamento, tá? A partir das propriedades. É claro que é um exemplo simples aqui que eu forneci para vocês, tá? Então eu vou disponibilizar aí os slides, tá bom? Os slides não, desculpa, as notas de aula para vocês e esse vídeo que foi da aula de hoje. Infelizmente ali não gravou as anotações. Ok? Então até a próxima, obrigado!